Vamos abrir o livro de Deus, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo de número 16. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito pelo evangelista São Marcos. Estaremos fazendo menção do versículo 15 e o versículo 16 do capítulo 16. É o último capítulo do Evangelho segundo Marcos. Está escrito assim no texto sagrado, o Senhor Jesus falando, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Podeis sentar, amados e preciosos de Cristo Jesus. A mensagem desta noite que o Espírito Santo de Deus fez assentar no meu coração é uma mensagem objetiva, clara e transparente, como é toda mensagem vinda da parte de Deus. Quero, com a ajuda do Espírito Santo, na dependência dele, porque sei das minhas limitações, da minha insignificância em falar a igreja eleita de Cristo Jesus, que está reunida aqui nesta noite, no centro de Goiânia, onde parte da igreja eleita está aqui reunida. E estou ciente, consciente, sobre a responsabilidade que pesa sobre os meus ombros em falar para o povo mais importante da face da terra. A igreja eleita de Cristo Jesus. Mas na dependência dele, com a ajuda dele, quero pregar e quero entregar toda a mensagem que ele já colocou em nosso coração. A mensagem desta noite é para alguém que aqui nos ouve, ou às vezes fora do templo, através do serviço de som, e que às vezes tem alguma dúvida acerca do Evangelho, ou acerca de onde veio e para onde está indo. Essa mensagem também é para cada um de nós, que já estamos na caminhada cristã há alguns anos. Aqui estamos num culto de mocidade, de jovens, onde há moços e moças servindo a Deus, como essa irmã, entre tantas, que testificou agora há pouco. Essa mensagem também é para pessoas mais maduras, que estão na caminhada com o Senhor Jesus. E às vezes já tem a sua convicção, a sua certeza de fé. Essa mensagem é para todos nós. E antes de entrar no corpo do sermão, na palavra desta noite, eu quero agradecer a Deus e louvar a Deus pela vida da missionária Lília Leal, que nos formulou esse convite. Ela está ali com o pastor Valdiron, pastor onde congregamos, pastor presidente do campo da cidade de Goiás. E nós estamos aqui para cooperar com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida dela, uma pessoa muito importante nas nossas vidas. Deus usou ela muito em nossas vidas, na minha família. Estou aqui pregando hoje, para a glória de Deus, também por ela ser uma serva de Deus fiel, e os frutos dela fez e continua fazendo diferença na minha vida, é uma motivação a mais. Louvado seja Deus pela vida dela. Também louvo a Deus pela vida do pastor Carlos Pereira, o anjo desta igreja. Que Deus em Cristo continue guardando cada um de vós no amor, na fé e na palavra verdadeira do Evangelho.
O tema da mensagem desta noite, meus irmãos, é o seguinte: céu ou inferno? Para onde estamos indo? Eu já tentei pregar mensagens assim que, em nossos dias, você costuma chamar de mensagens light. E eu não consegui, meus irmãos, eu confesso aos irmãos. A mensagem da palavra de Deus precisa ser uma mensagem clara, objetiva, transparente, para que ela venha aos nossos corações e produza o resultado para o qual ela está sendo lançada. E assim eu tenho me comportado diante de Deus e quero continuar assim até o encontro com Ele. Então, os irmãos, tenha paciência comigo, ore a Deus em espírito continuamente para que esta palavra possa fluir e falar com todos nós nesta noite. Querendo ou não querendo, meus irmãos, nós estamos ligados a esses dois caminhos que foi já mencionado. Céu ou inferno? Para onde estamos indo? A palavra de Deus é clara. E no texto, o qual nós lemos, Jesus está fazendo uma afirmativa, orientando os discípulos, orientando a sua igreja aqui na terra. E a palavra é uma palavra de ordem, uma palavra clara, dizendo que nós temos que ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. Segundo as leis humanas, quando uma pessoa é condenada de alguma maneira, às vezes, se tiver recursos financeiros, eles conseguem comprar o sistema, conseguem contratar bons advogados, conseguem burlar as leis e escaparem. Mas essa lei clara e objetiva acerca da palavra de Deus está falando, nenhum ser humano, nenhum homem ou mulher, grande ou pequeno, rico ou pobre, instruído ou não, seja com muito poder na sociedade ou não, nenhum poderá escapar desse dia. Nós teremos um encontro com o Senhor Jesus, querendo ou não querendo, esse dia vai chegar. E a palavra de Deus nos instrui sobre dois caminhos. E nós, seres humanos, todos nós que estamos reunidos aqui nesta noite, e todos os demais que estão no globo terráqueo, estão caminhando nessa direção, todos nós. E nós, nesta noite, temos a oportunidade e o privilégio de escolher, quem ainda não escolheu, de fazer essa escolha. Ainda é tempo. E a palavra desta noite, a mensagem, é uma mensagem que vem esclarecer, vem tirar as dúvidas, vem tirar qualquer sombra de dúvida, para que nós possamos continuar nossa caminhada, ou alguém começar a sua caminhada, com certeza, com convicção, e olhar para o alvo, que é Cristo Jesus, segundo a palavra do Evangelho, e com os olhos fitos nele, com certeza, caminhar com segurança e certeza, sabendo para onde está indo e tendo a convicção de que para onde está indo é um lugar melhor, é um lugar de descanso, de gozo, um lugar que não se pode nem comparar com esse tempo tão passageiro aqui desta vida temporária. A eternidade, meus amados e preciosos de Cristo Jesus, não se pode comparar com a nossa vida aqui, 60, 70, 80 anos. Não se pode. A eternidade não dá para imaginar quanto tempo. E hoje, aqui, nós temos a escolha. Louvado seja o nome de Jesus. Para onde estamos indo? Essa pergunta o Espírito Santo faz para cada um de nós. E observe bem. Jesus faz uma afirmativa que dá uma ordem. O que era para a igreja fazer? Os eleitos dele, nós, que aqui estamos, somos representantes dele na terra. Observe bem que há dois grupos entre nós.
como seres humanos. E entre a humanidade, nesses dois grupos, estão caminhando. E mesmo dizendo, eu não acredito, eu não quero, está ligado também a um dos dois reinos. Mas eu já fiz a minha escolha. Eu não vou para esse lado. Não depende se a pessoa quer ir ou não quer ir. Um dos caminhos, nós temos a escolha e depende dela, como nós lemos. Mas um outro caminho, não depende se a pessoa vai querer ou não vai querer lá no final. E observe bem que essas pessoas que estão caminhando para o céu, homens e mulheres, moços e moças, pregadores, pastores, nós que temos essa responsabilidade e o dever de pregar a palavra, anunciar, segundo está nas Escrituras, todos nós que estamos caminhando para o céu e levando aqueles que nos ouvem conosco, nós pregamos e devemos continuar pregando exatamente como o Senhor Jesus disse e está registrado nas Escrituras. Pregar exatamente como Ele nos instruiu e nos ensinou. E essas pessoas, a maioria delas, a Bíblia deixa claro que é a maioria, porque a porta da salvação, disse Jesus, que ela é estreita e apertada é o caminho que conduz à salvação. E quem disse não foi pastor, não foi padre, nem político. Quem disse foi o Senhor Jesus, o Senhor dos Senhores, que não mente. Tudo que Ele fala, Ele cumpre. Ele disse que o caminho é apertado e poucos entram por ele. Mas o caminho da perdição, o caminho que conduz às trevas, é largo. É como se fosse uma avenida. É como se fosse um sambódromo. É como se fosse um autódromo, uma pista larga. E muitos entram por ele. E estes, meus irmãos, como é que nós vamos conhecer entre nós pessoas que amamos, pessoas da nossa família, vizinhança, irmãos de caminhada, no trabalho, na escola, na faculdade? Como é que nós vamos perceber se nós ou alguém que nós amamos estão caminhando para um ou outro caminho? Duas maneiras. A primeira dela é pelos frutos, como está em Mateus, capítulo 7, versículo 20. E a outra maneira dessas pessoas, principalmente entre nós, que estamos pregando e ensinando, os que estão indo no caminho largo, indo para o inferno, eles pregam e ensinam diferente do que Jesus mandou pregar. Eles pregam o que as pessoas querem ouvir, para fazer massagem no seu ego, às vezes para aumentar o número de membros. Nunca está suficiente. Começam às vezes querendo 100 pessoas junto com eles. Depois eles querem 1000, depois 10.000 e assim por diante. E para alcançar isso, estes que não têm compromisso com o Evangelho da verdade de Cristo Jesus, eles não pregam em primeiro lugar o Evangelho. Eles pregam outras coisas em primeiro lugar. Então atente bem aqui e olhe para a minha face. Jesus disse em primeiro lugar, ide e pregai o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é que traz, pelo poder da palavra pregada e a ação do Espírito Santo, que nos convence, como me convenceu um dia, convenceu os irmãos e irmãs que aqui estão. Esse Evangelho da verdade, como ele é de maneira simples, objetiva, que todos entendem. Pode ser uma pessoa que fez faculdade, que entende. Pode ser aquela pessoa mais simples e que às vezes não sabe nem o primário, também entende. Pode ser aquela pessoa que diz, es vai, es vem. Pode ser aquele que diz, Jesus. Pode ser. Eles entendem. A mensagem da palavra do Evangelho verdadeiro é simples, objetiva. E todos compreendem. Estes que pregam por aí, e principalmente na TV, observe, meus irmãos, o Evangelho que eles têm pregado, a maioria deles, é o Evangelho que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 1 e o versículo 8, como sendo um outro Evangelho. Ele disse assim, se alguém vos anunciar outro Evangelho, além do que já vos anunciamos, pode ser nós mesmos, eles, os apóstolos, eles não conheciam, está dizendo, que podia ser até mesmo eles, que deixasse o Evangelho original da palavra de Cristo Jesus, e pregasse outro Evangelho, ou
Jesus Cristo já tinha anunciado e eles estavam ali pregando, se fosse outro, que seja anátema. Anátema no original significa amaldiçoado. E nós estamos vivendo, irmãos, preciosos de Cristo Jesus, esses dias. Essa palavra nunca se cumpriu tanto como está cumprindo em nossos dias. A maioria dos que estão pregando por aí estão mais interessados em fazer fortuna, mais interessados em aumentar os seus seguidores, estão mais interessados em aumentar os seus adoradores, pessoas para os seguirem e aplaudirem, tirarem fotos, filmarem, e assim eles estarem na frente dos holofotes. E não é assim que a palavra diz e está escrito. É diferente quem prega o evangelho verdadeiro, como aqui nesta noite está sendo pregado, e nas demais noites através do pastor Carlos Pereira e os demais irmãos que aqui estão, sem preocupar com a quantidade em primeiro lugar, mas preocupado em primeiro lugar com a qualidade do que está sendo pregado. Porque o Senhor Jesus disse que pregando a palavra da verdade salvará tanto a si mesmo e também os que estão ouvindo. Não adianta, amados e preciosos de Cristo Jesus, acompanhar a maioria infiel. Não adianta acompanhar a maioria que quer o sucesso, a mídia e a câmera. Sabe por quê? Porque eles têm multidões acompanhando eles. Existem multidões e os seus nomes estão colocados acima do nome de Cristo Jesus. Se fala mais o nome do apóstolo fulano de tal, mais o nome do missionário fulano, mais o nome do fulano e da Beltrano, do que no nome do Senhor Jesus. Se fala eles lá na TV, eu acompanhei durante 2 anos, todos os dias, todos os programas da TV aberta, e nenhum deles teve coragem e compromisso com a palavra da verdade para pregar a verdadeira palavra do Evangelho com clareza, com certeza, de dizer que existe pecado, que existe inferno, que existe céu, que haverá um arrebatamento e o povo fiel ao Senhor, a igreja eleita, que parte dela está aqui nesta noite, subirá aos ares, levada pelo Espírito Santo de Deus, a encontrar com Jesus nos ares. Mas a igreja apóstata, infiel, que vive de qualquer jeito, que não tem compromisso com a palavra, que não tem compromisso com a oração, que não tem compromisso em congregar, em estar renovando a sua profissão de fé, não vão neste arrebatamento. Aleluia! Aleluia! Eles não têm coragem de pregar a palavra verdadeira. Estão nas suas mãos com a ferramenta tão poderosa e tão importante que é a TV. A TV alcança todos os dias a maioria dos lares brasileiros. Quase 200 milhões de habitantes no Brasil. A maioria assiste TV. Ao invés de pregar a palavra verdadeira do Evangelho e dizer em primeiro lugar a mensagem da cruz, a mensagem que fez e faz diferença para todo ser humano quando encontra com o Senhor Jesus. Ao invés de dizer que o Senhor de uma nação, para a nação ser bem-aventurado, tem que ser o Senhor bem-aventurado da nação, cujo Deus é o Senhor, e não a Senhora Aparecida do Norte. O Papa anterior a esse, chamado Carol Wojtyła, mais conhecido como João Paulo II, veio aqui algumas décadas atrás e pegou uma imagem de escultura que é abominação diante de Deus e disse que ela era, a partir daquela data, a padroeira do Brasil. E a religião da maioria, sem compromisso com a palavra, desviada do Evangelho, aceitou, e multidões estão seguindo esses enganadores para o abismo. E esses irmãos nossos que estão lá na mídia, que deveria pregar contra isso e dizer que é pecado, não falam sobre isso, não falam sobre o arrebatamento da igreja, querendo os inimigos do Senhor Jesus ou não vai acontecer, querendo ou não, aqueles religiosos que só querem viver uma vida de legalismo, querendo ou não vai acontecer, está escrito, e toda a palavra que está na Escritura, toda ela, as que ainda não cumpriram, vão se cumprir. E essa igreja que está aqui nesta noite reunida, parte da igreja eleita de Cristo Jesus, nós, irmãos, devemos continuar firmes nessas promessas, como um dos hinos que louvamos aqui falou a respeito das promessas de Deus, que são muito firmes,
falhando tudo, as promessas dele assim não falhará. O setor humano, os recursos humanos podem falhar. Pode, os políticos podem continuar como estão aí, só aparece na época de campanha, promete e depois não aparece, mas a palavra do meu e do seu Senhor, o Senhor do Senhor Jesus Cristo é fiel e cumprirá cada uma delas. Louvado seja o nome de Jesus. Não adianta, meus irmãos, pregar uma mensagem chamada light, uma mensagem para agradar a maioria, e essa mensagem não produzir fruto, essa mensagem não trazer arrependimento de pecado, essa mensagem não trazer na minha e na sua vida, na vida dos pecadores, na vida de muitos que estão passando aqui, principalmente numa região como a nossa, uma região, humanamente falando, uma região rica, uma região que tudo que se planta dá. O Brasil é assim. Mas muitas pessoas estão aí, nos seus apartamentos, muito bem mobiliados, com seus carrões, com aviões, helicópteros. Nunca houve um tempo no Brasil de tanta fartura e tanta bonança. Mas eles não têm paz, eles não têm contentamento. Nunca houve também na nação tanto problema de depressão. Nunca houve na nação tanto problema de suicídio. Nunca houve a família sendo desfacelada e Belial cada dia ganhando mais espaço, usando as novelas, usando os meios de comunicação para enganar a maioria daqueles que não conhecem a palavra do Evangelho. Mas observe bem, meus irmãos, há também entre nós um grupo de homens e mulheres, servos de Deus, pastores, obreiros, servos e servas do Altíssimo, comprometida com a palavra de Deus fiel, como está escrito, profetizou o profeta Ezequiel no capítulo 3, no versículo 27, que prega a verdade, doa em quem doer, quer ouça, quer deixe de ouvir, estão pregando a palavra da verdade, a palavra que liberta, que transforma, que resgata o homem e a mulher, que faz diferença na vida de cada um, que assim recebe a palavra de Deus. E estes servos e servas de Deus, que têm pregado essa palavra verdadeira, como é o Evangelho de Cristo Jesus. Estes e os que ouvem e que estão seguindo, que estão congregando, como estão aqui nesta noite. Há diferença na vida dessas pessoas, porque eles não estão atrás de um evangelho de engano, não estão atrás de outro evangelho a não ser aquele verdadeiro, que foi conquistado lá na cruz do Calvário. É um evangelho verdadeiro, que produz arrependimento, e que cada um desses que ouve e recebe essa palavra, sabe que o objetivo em congregar, em estar servindo a Deus, é um objetivo que nenhum ser humano pode alcançar com seus próprios méritos. Os recursos humanos, como a maioria que tem pregado para agradar as multidões, tem pregado, é um evangelho de facilidade, é um evangelho que a sua vida não terá mais problema, é um evangelho que não haverá mais luta, e o evangelho verdadeiro não é esse, porque às vezes nós, humanamente, nós podemos conseguir, com o nosso esforço, trabalhando firme, sendo honestos, corretos, às vezes nós podemos conseguir uma vida boa e até prosperar financeiramente. Mas existe 3 coisas, irmãos, amados e preciosos de Cristo Jesus, que nenhum homem ou mulher, por mais grande, por mais sábio que seja, por mais capacitado que seja, pode conseguir. Perdão dos pecados, ninguém pode conseguir ou comprar. Ninguém. Livramento do inferno, ninguém pode conseguir ou comprar, a não ser através da pessoa bendita de Jesus. E salvação eterna. Aleluia! E esta igreja fiel, remanescente de Cristo Jesus, como profetizou o profeta Miqueias, chamou-nos de rabiscos, homens e mulheres, moços e moças, que às vezes para a maioria infiel, é tido assim, aquele é só mais um irmãozinho, aquele é só mais um irmãozinho, um pastorzinho. Mas existe um lá em cima, que está lá e está aqui, que tudo contempla, enquanto eles estão dizendo, é só mais um, é só um povinho. Eles são fanáticos, eles são quadrados, eles são diferentes do mundo.
O Todo-Poderoso está olhando de lá e o Espírito Santo testifica, como está o Romanos capítulo 12. Eles não conformam com este mundo. E o Espírito Santo está com gemido inexprimível, testificando lá. É a minha igreja eleita. É o meu servo, é a minha serva fiel. Eu tenho uma aliança com eles. Eles vão morar comigo. Aleluia! 1.000 cairão do seu lado e 10.000 à sua direita. Mas tu que é igreja fiel, comprometida com o Evangelho, não será atingido. Aleluia! Deus preserva e Deus conserva os seus fiéis na terra. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Esses fiéis estão caminhando, seguindo rumo aos céus. E todos aqueles e aquelas que acompanham estes fiéis estão também indo para a salvação eterna. E vai acontecer, preciosos de Cristo Jesus. Vai acontecer. Outra questão, meus irmãos, que muitos têm sido enganados e às vezes até esquece desses dois caminhos e que a decisão tem que ser feita e tomada aqui. Estão pregando em primeiro lugar a cura física. Existem segmentos aí na sociedade, pessoas, e principalmente os que estão na mídia, que pregam em primeiro lugar a cura física. E ficam mostrando o tempo inteiro para a câmera supostos milagres, supostas curas, que não há possibilidade nenhuma dos que estão assistindo de comprovar se aquilo é real ou não. E o Senhor Jesus não disse para pregar a cura física em primeiro lugar. Ele disse que é melhor, se for o caso, entrar para a vida, para a salvação, até faltando um pedaço do corpo, mas ser salvo, do que com o corpo inteiro e sadio, indo para o inferno. Eu conheço pessoas, ninguém me contou, eu conheço, que tinha uma deficiência física, e veio para a igreja, fiel, servindo a Deus, recebeu a cura física, porque Deus cura. Quando Ele tem um propósito, Ele tem algo na vida da pessoa, Ele cura, Ele livra da morte. Como já aconteceu comigo. Alguns anos atrás, eu morava aqui em Goiânia, num bairro chamado Fim Social, na rua 26, quadra 24, lote 39. Ainda há pessoas lá dessa época, eu era adolescente, final dos anos 80. E eu caí, soltando pipa, eu caí numa cisterna, entre 30 e 33 metros. Há muitos moradores lá, nessa rua que eu citei, pode ir lá e perguntar. E como Deus tinha um propósito na minha vida, Ele conservou a minha vida. Uma cisterna de 30 a 33 metros. Quando os bombeiros chegaram para socorrer, eles não acreditavam que eu estava lá dentro, falando e conversando, eles não acreditavam. Quando nós chegamos no hospital, na época, o hospital geral, a gente chamava na época de INAMP, atendia a população dessa região, e eu fui atendido lá. Tiraram o raio-x da minha cabeça, do meu corpo inteiro, cada centímetro do meu corpo, e nenhuma fratura, nem dedo quebrado. E os médicos diziam, não é possível, não é verdade, o que está aqui nesse laudo, está escrito aqui pelo resgate. Só que eles não sabiam que papai e mamãe estavam sempre, e hoje ainda continuam, com os joelhos dobrados, orando ao Deus verdadeiro e crendo nessa palavra fiel, na palavra, sem engano, sem promessas, fajutas, na palavra verdadeira. E a palavra diz que estes e essas que são fiéis à palavra do Senhor, sem esperar nada em troca, não é barganha, não é negociação, não é desses que são camelôs espirituais, que por ser mal ensinados, vêm para a igreja só para barganhar e para negociar. Eu vou, mas eu quero. Eu vou para receber. Eu vou lá, mas eu quero receber. Eu quero receber. E o Evangelho diz que a nossa caminhada e a nossa vida não é só receber, é dar, é doar-se pela causa de Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Como eu dizia, eu conheço alguns casos, e a partir do momento que a pessoa recebeu um livramento de morte ou uma cura física, antes estavam com as suas deficiências, caminhando fiéis, servindo a Deus e caminhando para o céu.
recebeu o milagre, a graça e a misericórdia, e agora passou aí, curado, perfeito, para o inferno. Desviaram da palavra do Evangelho. Existem pessoas, eu conheço casos, que quando não tinha carro, andava de ônibus, quando eu andei muito tempo, coletivo lotado, ou às vezes com fusquinha, estava fiel a Deus, servindo com alegria, destemido, falando em alto e bom som, sou servo de Deus, eu creio na promessa, eu estou indo para o céu, louvado seja o nome de Jesus. Quando tinha uma oportunidade em casa, no trabalho, na faculdade, na família, falava da mensagem do Evangelho, pura e simples, como nós lemos. Melhoraram financeiramente, Deus permitiu, deu oportunidade, e agora com o carrão do ano, indo para o inferno. Deixaram a palavra da verdade. Meus irmãos, o nosso compromisso com o Senhor deve estar além, acima, como está em Mateus 6, versículo 33, buscando sempre em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E depois todas essas coisas serão acrescentadas. É por Ele. Independente, com carro simples ou a pé de coletivo, estou caminhando. Firme nas promessas, indo para o céu, servo de Deus, fiel à palavra, com o carro bom, carro do ano, casa boa, apartamento, com dinheiro, viagem, férias no litoral, ou férias em qualquer lugar, fiel, servo de Deus, dando glória a Deus, fiel à palavra do Evangelho, firme nas promessas. Aleluia! Porque Deus, meus irmãos, conhece o meu e o seu coração. Partindo para a conclusão da palavra, céu ou inferno? Para onde estamos indo? A igreja fiel eleita de Cristo Jesus, que está caminhando para o céu, a noiva de Cristo, independente se está aqui no centro de Goiânia, como estamos aqui, ou na periferia, ou no interior, ou na favela, ou na roça, onde quer que seja, essa noiva fiel está com seus olhos fitos no autor e consumador da nossa fé. E olha e sabe que o noivo está vindo, aleluia! E eis que ele vem saltando pelos montes, aleluia! Ele vem, e essa noiva, como ela quer encontrar o seu noivo e ser bem sucedida e receber o sim do noivo, é uma noiva que sabe que este noivo deixou um manual, o Evangelho, e sabe tudo o que fazer para agradá-lo. Observe os irmãos e irmãs, nós que já somos casados, e os irmãos que aqui estão, mocidade eleita de Cristo Jesus, que ainda estão planejando se casar, estão namorando, estão noivos. Observe que eu já passei por isso, quando nós estamos noivos, qual que é o nosso objetivo? Agradar a nossa noiva, primeiro agradar a namorada para se tornar noiva. E vice-versa, a noiva que agradar o namorado para se tornar noivo dela. A partir disso, tenta ainda mais descobrir qual que é o gosto dela, qual que é o gosto dele, e quer agradar, e quer caminhar mais na mesma direção. Isso traz um exemplo prático para a nossa vida cristã e espiritual. O nosso noivo, ele conhece e sonda o meu e o seu coração. E ele deixou o que nenhum de nós, noivos e noivas, que fomos um dia, materialmente falando, nós não demos um manual, uma receita para a namorada. Aqui, meu bem, tudo que eu gosto está aqui, ó. Pode examinar. Nós não fizemos isso e nem elas fizeram conosco. Mas ele deixou um manual. E olha, minha noiva, está aqui. Isso aqui é a minha agenda. Está aqui. Tudo que precisa fazer para no dia que vai se cumprir em Apocalipse 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à boda do Cordeiro. Essa igreja eleita de Cristo Jesus que está caminhando para o céu. Essa noiva bem-aventurada. Ele vai chamar os que já passaram para a eternidade. Às vezes passou de uma maneira difícil, um acidente, às vezes uma doença fisicamente assim, deplorável, um grande sofrimento, e às vezes até desfigurado, quando eu conheci alguns. Mas naquele dia, diz a palavra fiel e verdadeira, vai ressuscitar com um corpo restaurado, transformado, e todos nós estaremos para sempre com Ele. Aleluia! E outra coisa, meus irmãos, para o nosso sucesso espiritual, estou concluindo, devolvendo o microfone. Observe, este noivo nosso da igreja, ele conhece e sabe todos os nossos passos. Ele sabe, diferente de nós, que às vezes, entre nós casamos enganados. Nós vamos caminhando alegremente, mas é bonitinho demais, que coisa boiando. Meu Deus do céu, é esse? Quando ele fala comigo no telefone, ai, que coisa.
Aconteceu com muitos. E vem para o altar. E o pastor Carlos Pereira realiza o casamento. E ele promete aqueles votos maravilhosos. Maravilha, sim. Tudo é sim. Mas depois que termina a cerimônia, passa a lua de mel. E agora tem os pavos. Tem os marimbondos. E sabe como é que, segundo as Escrituras, Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32 e 33, ele diz o segredo para o meu e o seu casamento, do início, durante e até o final, ter sucesso. E continuar tendo mel, e os dois lutando contra os fábios marimbondos, é preciso fazer o que está instruído lá, aos Coríntios 7. A diferença entre virgem e casada. Na cultura de Israel, virgem é a mulher solteira, porque lá não se permite perder a virgindade antes do casamento. Isso acontecer, a pessoa está amaldiçoada, e segundo a lei do Velho Testamento que os israelitas seguem, pode ser até apedrejada. Então observe bem. Lá está escrito assim: as solteiras procurem como agradar o Senhor, e as casadas em como agradar o marido. E da mesma maneira está escrito para o marido. É a passagem mais clara que tem na Bíblia Sagrada a respeito do casamento. É a mais clara, é nítida, está escrito assim: os solteiros, é para nós, os solteiros procurem agradar o Senhor, e os casados em como agradar a esposa. Agora observe bem. Muitos de nós viemos até o altar e pensando que ela era aquela pessoa que nós imaginávamos. De outro lado, ela pensava que nós éramos a pessoa que ela imaginava. E depois, tem uma grande surpresa. Porque quando passa o período do namoro e vai morar junto, as nossas diferenças aparecem. Às vezes não é defeito. Não é que o homem ou mulher é ruim, ou quer pisar e quer fazer. Não. As diferenças aparecem. E se os dois não estiverem unidos, como uma só carne, vai enfrentar os inimigos, juntos, unidos, enfrentar os inimigos, não tem jeito. Aí Belial ganha espaço e começa um guerrear contra o outro, e o dedão apontar, e assim é pedrada para todo lado. Mas o nosso relacionamento com o Senhor Jesus tem um diferencial claro. Nós sabemos tudo o que Ele gosta. Tudo. Nosso noivo, nós sabemos. Não tem engano. Quem conhece a Escritura, quem conhece a Evangelho, sabe de tudo. E por outro lado, observe, nós somos noiva dele. Ele também sabe tudo de mim e de ti. Tudo. Onde caminhamos aqui, na faculdade, depois da faculdade, aos olhos, papai e mamãe, do pastor e longe. Todos sabem. Concluindo e devolvendo o microfone para o nosso sucesso e continuarmos caminhando rumo ao céu. Vamos ficar, meus irmãos, firmes nas promessas do Senhor e sempre abundante, firmes e constante. Vida cristã não é só hoje, vida cristã não é só amanhã, vida cristã não é só a campanha de 7, 250, 318 pastores, 50 e 200 milhões de pastores, e mais não, olha um santo, toalhinha, água que vem do Rio Jordão, nada disso, irmão. Vida cristã. Entre outras passagens, Mateus 6, versículo 6. Na intimidade pessoal com Ele, seguindo o Evangelho, nós vamos ser bem-sucedidos. E pode acontecer o que acontecer. Pode levantar a tempestade que levantar. Nós estaremos firmes na rocha que é Cristo Jesus. E nós vamos nos encontrar lá. Se não nos encontrarmos aqui de novo, olhe bem para a minha face. Olhe bem, grave a minha face. Irmãos, eu vou estar lá. Os irmãos também. Quando creem essa palavra, eu vou dizer, eu vi vocês lá. Valeu a pena. Valeu. Agora vamos continuar juntos para a eternidade. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Eu devolvo com alegria e gratidão a Deus. Amém. Deus seja louvado eternamente. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Deus seja louvado.